Vamos bater um papo. A Escola Kaique é preocupada com o bom desempenho dos seus alunos nos vestibulares, desenvolveu o projeto Bate-Papo Literário, no qual a gente irá discutir sobre as obras literárias da UEMA. A gente inicia esse projeto falando a respeito da obra Macunaíma, um dos primeiros romances da literatura moderna no Brasil. Uma obra de grande impacto para a nossa literatura e que vai ser cobrado para os estudantes que vão prestar o exame do PAS em 2021. Nós iremos falar um pouquinho dessa obra, suas características, o enredo, suas curiosidades, a linguagem, mas a ideia principal é de que te deixe curioso para terminar a leitura. Vamos lá? Olá pessoal, eu me chamo Milena e eu vou falar a respeito dos personagens e do ambiente que se passa a obra Macunaíma. O primeiro personagem é o Macunaíma, ele é o protagonista, tudo se passa mais ou menos a respeito dele. Ele nasceu na Amazônia e ele tem uma característica muito forte que é a preguiça. Inclusive, a primeira palavra que ele falou foi "ai que preguiça". Enfim, a sua característica é não ter um caráter formado. Agora nós vamos falar sobre o irmão de Macunaíma, que é o Jiguê. Ele é um irmão e a representatividade dele ele representa os indígenas. O outro irmão de Macunaíma se chama Manape e ele representa os negros. Agora vem Sofará, que ela é esposa de Jiguê e ela tem um caso com Macunaíma. E Iriqui é esposa de Jiguê, ele tinha duas esposas e ela e Macunaíma tinham caso também. E quando o irmão dele, o Jiguê, descobriu, ele deu Iriqui para Macunaíma ser a namorada dele, a esposa dele. Se, em uma de suas aventuras que Macunaíma fez, ele se apaixonou por ela, e aí eles dois tiveram um filho, né? Só que esse filho, ele veio a falecer. E, inclusive, onde o menino foi enterrado, nasceu a planta Guaraná. Nasceu Guaraná. E ele ficou muito triste, né? E se entregou um amuleto para ele chamado Muiraquitã, que é um amuleto muito precioso para ele, para dar proteção. Enfim, se foi a garota, né, que o Macunaíma gostou e teve um filho com ela. A Piaimã é um dos grandes vilões dessa obra. Piaimã também é o Venceslau Pietro Pietra, que no caso é um fazendeiro muito rico que mora em São Paulo, mas também ele é o inimigo de Macunaíma. Rouba esse Muiraquitã do Macunaíma em São Paulo, e aí vai acontecer grandes aventuras. Macunaíma e os seus dois irmãos vão atrás dele, do Venceslau Pietro Pietra, que mora em São Paulo, é um fazendeiro rico, e eles vão atrás dessa pedra. E agora vamos falar sobre o ambiente que se passa a obra. Para que a gente entenda um pouco desse contexto do tempo, do espaço, dos locais onde se passa essa história, porque é uma coisa que não é para fazer sentido. É mais ou menos assim. Os locais em que se passa a história é no Amazonas, é em São Paulo, é no Rio de Janeiro. Ele percorre a América Latina, aí ele vai à Argentina, e depois da Argentina ele vai para o Amazonas. Enfim, o tempo geográfico, o espaço geográfico, ele não é para ser, como se diz, para ser coerente, não é para ele ser tão real. É uma coisa bem mística que Mário de Andrade resolveu botar na obra, e ele fez isso, sabe? Uma coisa para não ter sentido. Enfim.
Ele percorre no Rio de Janeiro, tem aventuras, ele encontra também a deusa do sol e vários outros personagens. Também tem um Curupira, que é do folclore brasileiro. E o tempo em que se passa não é uma ordem cronológica correta. E o tempo é uma coisa, assim, não tem a certeza, mas é no início do século XX que se passa, né? E tem toda uma coisa mística na história. E essa obra, ela é incrível, vale a pena a gente conferir. Oi, tudo bem? Eu me chamo Sulamita e irei falar sobre o enredo da obra de Mário de Andrade, Macunaíma. Bom, Macunaíma nasceu em uma tribo indígena chamada Uraricuera e ele nasceu pela Índia Tapaiumas. Macunaíma, ele era bastante peculiar e extremamente preguiçoso. Ele, até uma parte do livro fala que ele passou 6 anos sem falar e só exclamava, ai que preguiça. Enfim, assim quando a mãe de Macunaíma morreu, ele e seus irmãos decidiram viajar para São Paulo. E nesse trajeto ele conhece uma índia que se chamava Si, mãe do mato. E aí Macunaíma se apaixona por Si e eles tiveram um filho. E daí, assim quando o seu filho nasceu, assim que o filho de Macunaíma nasceu, ele morreu. E se não demora muito tempo também ela morre. Mas ela deixa um amuleto. Ela deixa uma pedra muito valiosa para ele, que se chamava Muiraquitã. Macunaíma, ele continua a viagem dele para São Paulo. Em um momento ele se depara que ele tinha perdido o Muiraquitã. E aí ele descobre que caiu nas mãos de um mercador. Esse mercador, ele enriqueceu, virou fazendeiro e foi morar em São Paulo. Aí Macunaíma, com seus irmãos, ele foi atrás dessa pedra tão valiosa. Em um momento desse trajeto, ele decide banhar em uma água e essa água ela é mágica. E Macunaíma, ele ficou branco, dos cabelos loiros e do olho azul. Seu irmão também ele decide banhar nessa água, mas aí ele só chega a cor de bronze. E finalmente Macunaíma chega em São Paulo e estranha tudo o que vê, porque tudo para Macunaíma era mato, bichos e etc. Ainda no capítulo 5, Macunaíma ele se encontra com um gigante e esse gigante mata Macunaíma, mas aí ele ressuscita por Manap. Ele continua a vingança dele. Enfim, apesar de ser muito cômico, esse livro é bastante interessante de ler e vale a pena a gente conhecer essa história. Falando da linguagem de Macunaíma, essa é uma das características da obra que logo salta aos olhos. Há um estranhamento inicial para quem já estava acostumado com a leitura dos clássicos da literatura em língua portuguesa no Brasil. Muito relacionado com o movimento modernista que estava se iniciando naquele período, a característica principal da linguagem no livro Macunaíma é o uso de uma linguagem mista, mas principalmente com a utilização de termos do coloquialismo que há na língua brasileira. Então, é muito comum termos regionais e mais comum ainda o uso de termos indígenas, uma vez que essa obra tem como personagens, índios. E na oportunidade, ao fazer a leitura da obra, a gente acaba tendo muito acesso ao nome de plantas, aves, animais, de todas as espécies e que para nós causa um estranhamento inicial porque não faz parte do nosso cotidiano tais palavras, tá? Essa característica de valorizar o coloquialismo tem tudo a ver com o movimento modernista e, portanto, se faz presente dentro da obra. Esse coloquialismo a gente percebe, por exemplo, com a variação lexical, o uso de termos que até então não eram tidos como termos padrões. Então, por exemplo, o personagem usa
o termo mijar no lugar de urinar ou fazer xixi, porque a ideia é aproximar do público. Há também a variação lexical, né, com o uso de termos bem específicos de determinada região. Então, por exemplo, referir-se às mulheres chamando de cunhatã ou aos rapazes chamando de piá. Outra característica que a gente percebe dentro da obra é em relação à pontuação. O autor ele não fica preso ao respeito à pontuação dito pela gramática normativa. Então, é bem comum a ausência de vírgulas, por exemplo, quando ele faz as enumerações. Então, ele é muito recorrente fazer uma citação com vários nomes de aves, de insetos, e ele não coloca nenhum tipo de separação. E isso também, ao mesmo tempo, tem um efeito que é criar um ritmo para o texto. Então, e lembra muito sobre a característica da literatura oralizada no Brasil, né? Da emboada, do repente. Então, característica também que a gente vai encontrar nessa obra é a subversão da pontuação. Também a subversão, né, ela ocorre com o uso de letras maiúsculas e minúsculas, que nem sempre é respeitada segundo também a gramática normativa. Também a gente vai perceber em alguns momentos que há uma união entre a fala de personagem e narrador, sem que haja uma pontuação que separe, né? Outra característica é a presença de longos parágrafos, então são muitos eventos que ocorrem ali em uma mesma organização do texto. É muito importante mencionar dentro dessa obra que ela é, na sua grande parte, utilizada a linguagem coloquial, mas em um capítulo específico há uma espécie de paródia, de crítica, sátira para a linguagem que era valorizada até então. Então, no capítulo Cartas pras Icamiabas, né, o personagem Macunaíma, ele se coloca como um imperador que está escrevendo para as suas Amazonas, né, que seriam as índias da sua região. E meio que como maneira de parodiar a carta de Pero Vaz de Caminha, né, que escreve para o rei, o personagem escreve para as suas súditas, as Amazonas, as Índias, e ele usa uma linguagem rebuscada para dizer como é a vida em São Paulo, para fazer falar da civilização, né, de como é, e até mesmo fazer uma crítica ao modo de vida dos paulistas, né. E aí eu posso fazer uma leitura aqui, que é parte dessa carta das Icamiabas. Nem 5 sóis eram passados, que de vós nos partíramos, quando a mais teimosa desdita pesou sobre nós. Por uma bela noite dos idos de maio, do ano traslato, perdíamos a Muiricatã. Então, esse é um tipo de linguagem que o próprio personagem indígena ele não teve acesso, mas ele acaba realizando para fazer, né, essa paródia com a cultura da época, cultura local. Então, aqui a gente tem a presença uma dissimulação para trabalhar com a realidade da época. Então, é isso. A leitura da obra é muito boa, a linguagem realmente chama a atenção e vale muito a pena a leitura. Olá, galerinha! Vamos falar um pouco das curiosidades da obra de Mário de Andrade, Macunaíma. Mário de Andrade diz que escreveu a obra em 6 dias, deitado numa rede na chácara de Araraquara, em São Paulo. Outra curiosidade vocês sabem o que significa Macunaíma? Não sabem? Macunaíma significa entidade mitológica ameríndia. Ponto 2. Indivíduo preguiçoso que tenta enganar as pessoas. Em 1969, foi lançado um filme sobre a obra. Trata-se de uma comédia escrita e dirigida pelo cineasta Joaquim Pedro de Andrade.
Macunaíma, o anti-herói. Macunaíma nasceu em um negro da Amazônia. Ele tinha particularidades que o diferenciavam das demais pessoas. Exemplo, suas muitas travessuras e uma exacerbada preguiça. Uma de suas falas mais conhecidas era quando ele mencionava "ai, que preguiça". Quase todo tempo ele falava isso. Outro ponto bastante destacado era a sexualidade precoce do Macunaíma. Desde muito cedo ele teve relações sexuais, chegando a ponto de se envolver sexualmente com Sofara, esposa do seu irmão Jigwe. Macunaíma era bastante preguiçoso e fazia o que ele desejava, sem se importar com as consequências. Além disso, ele era vaidoso também, mentia com muita facilidade e gostava das mentiras. Acima de tudo, ele gostava dos prazeres carnais. Em várias ocasiões, ele mente, desvalorizava as mulheres, é desbocado, adora um palavrão e ofender a mãe dos outros. Tinha até uma coleção de palavras feias que ele gostava muito, uma série imensa de palavras que não é bem aceita na sociedade. Também gostava de se referir aos órgãos sexuais e aos orifícios ou puítos. Quando ele não tinha resposta, ele costumava a dar uma banana para seus adversários. Essa atitude dele, a gente até pode notar que ele queria meio que comparar os adversários deles com um macaco, né? Sabe que macaco, a comida especial deles é a banana, então se torna um símbolo que demonstra o macaco. O Macunaíma, ele também é louco por dinheiro. Recém-nascido, ele punha os olhos em dinheiro e andava para ganhar vitem. Adulto, ele queria viver às custas do erário público. Ele fingiu até que era pintor para obter uma pensão do governo. Não tem nenhum escrúpulo, pois deu uma chegada até a foz do Rio Negro para deixar a consciência na ilha de Marapatá. E quando vai buscá-la, não a encontra mais. Ele é racista, nascido preto, retinto, fica todo feliz quando se torna loiro dos olhos azuis. Ninguém seria capaz mais de indicar nele um fio da tribo retinta dos Tapaumas, pois a cor já bem diferenciavam dos indivíduos de onde ele era. Belicoso, deseja ter uma máquina garruncha e vai à casa dos ingleses pedir uma Smith Wesson. Ele carregará sua arma até o último dia da sua vida, como um dos bens mais preciosos. O fim de Macunaíma é tristíssimo. O mau comportamento habitual não apenas o levou à solidão e à doença mortal, mas também profetiza o futuro daqueles brasileiros que seguissem o seu caminho. Esse foi o breve resumo do Macunaíma, o anti-herói.